Deus te libertar nesta noite. Uma época dizia somente se abandone, não tenha medo. Deus este momento te pega do colo, Ele te carrega firme, Ele te carrega firme, Ele quer você, os seus braços agora, te acaricia e diz: filho, filha, eu te amo. És precioso para mim, és preciosa para mim. Somente se abandona nos braços deles. Confia a Ele pelas suas preocupações. Confia a Ele pelos seus sonhos, seus projetos, aquilo que está no interior do seu coração. Confia a Ele em sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Confia a Ele aqueles em sua casa que estão dispersos, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que necessitam de curas, de libertações, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles da qual você não consegue amar, não consegue perdoar. Confia a Deus agora por todos eles. Quando o Senhor visita eles agora, Deus, visita cada um deles neste momento, Senhor. Vai restaurando, vai curando. Deus visita neste momento. Deus revela que pessoas que estão aqui estão clamando por pessoas da sua família que estão muito longe, estão distantes. Talvez estejam em outros estados do nosso país. Pessoas que há muitos anos você não vê. Pessoas que há longos anos você não vê. E que neste momento você pediu por ele, pediu por ela. Tenho certeza que Deus agora coloca essa pessoa nos braços e carrega ela também. Está libertando o coração de pedra dessa pessoa, aleluia. Através da sua entrega, meu irmão, da sua entrega, minha irmã. E compartilhar conosco hoje a palavra. Estenda a sua mão
aí mesmo onde você está, para que nós pudéssemos orar por eles, pedir por essa família, para que o Espírito Santo possa alcançá-los, para que o Espírito de Deus possa renovar toda a promessa, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente, através desses irmãos, fazer nova todas as coisas, para que seja um arauto do Evangelho para nós nessa noite. Venha Espírito Santo de Deus sobre eles e abra seguramente os olhos, a boca, Senhor Jesus, para anunciar as suas palavras, os seus prodígios. Venha Espírito Santo de Deus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Meu nome é Walter. Sou casado, minha esposa e minha filha me acompanham aqui. Sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos, a Thaís com 14 anos e o Gabriel com 19 anos. E eu, junto com a minha esposa, nós pertencemos à Paróquia do Espírito Santo, Satélite, e lá nós somos servos do grupo de oração Mais que Vencedores. Alguém conhece? O nosso grupo ele é voltado para aqueles que são dependentes químicos, o uso de drogas e álcool, mas também por qualquer pessoa dependente, de alguma coisa e que está afastada de Deus, pode ir lá nos visitar. Nosso grupo ele é toda sexta-feira às 22 horas e vai até a meia-noite. Amém? O tema da pregação de hoje é família e Eucaristia, fonte de amor e intimidade com Deus. Vamos falar junto? Família e Eucaristia, fonte de amor e intimidade com Deus. Que você possa se levantar, pegar a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Evangelho de Mateus. Amém? Amém. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graça e passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Palavras da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Deve sentar. Falar de família e Eucaristia, nós vemos que quando a gente fala assim, se falar não tem nada em comum, mas nós vamos ver que realmente tem sim algo em comum. A Eucaristia, ela é um sacramento,
Assim como o matrimônio também é um sacramento. E como o sacramento, ele é sinal de Deus para nós, amém? Só que muitas vezes é difícil enxergar esses sinais. É difícil muitas vezes enxergar o sinal de Deus na nossa vida, na nossa família. E muitos também não acreditam, na presença de Deus na Eucaristia. Mas Deus, ele é misericordioso e ele vai nos dando sim muitos sinais da sua presença. Há poucos, na Polônia, Deus deu um sinal da sua presença viva na Eucaristia. Uma hóstia caiu no chão, e ali os ministros pegaram, colocaram na água, e ela se transformou em sangue. Já foi aprovado pela nossa igreja. Então, é manifestação de Deus para muitos que não acreditam. Mas nós que estamos na nossa igreja católica, apostólica, romana, nós acreditamos. E muitas vezes não precisamos de sinais. Precisamos apenas de acreditar. Deus se faz presente na Eucaristia. Jesus disse a Tomé: Tomé, você vê porque você crê porque você vê os cravos nas minhas mãos. Mas feliz aquele que acredita sem ter visto. Feliz você, meu irmão, que acredita realmente na presença viva de Deus na Eucaristia. E eu quero dizer para você que na família também Deus se faz presente. Na nossa família Deus se faz presente, mas muitas vezes não vemos, não enxergamos. E por que não enxergamos? Porque às vezes nos afastamos de Deus. Um pouco no Evangelho de João, capítulo 6, teve a manifestação dos milagres de Jesus. Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, amém? Todos conhecem essa passagem, A multidão seguia Jesus, queria algum sinal de Jesus, queria que Jesus desse algum sinal de que ele realmente era filho de Deus. Então a multidão seguia, e Jesus falou: tenho que dar alimento a essa multidão, tenho que dar alimento a esse povo. E apresentou até Jesus um menino com 5 pães e 2 peixes. E ali naquele momento, Jesus fez a multiplicação dos alimentos, fazendo com que umas 5.000 pessoas pudessem se alimentar ali, naquele lugar. E eu vejo que aquela multidão, ela não sentia que havia um milagre ali, ela não percebia o milagre de Deus naquele momento, porque estavam espalhadas, estavam com fome, estavam querendo apenas encher a barriga. Mas aquele menino que se apresentou a Jesus com apenas 5 pães e 2 peixes, ele viu o milagre. Ele sabia que aquilo não era comida para dar para toda aquela gente. Ele se apresentou a Jesus. E muitas vezes nós, como família, estamos tão distantes, não nos apresentamos a Jesus. Então não conseguimos ver o milagre que acontece em nossa casa, o milagre que acontece em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, porque estamos distantes. Os discípulos de um menino que se aproximaram de Jesus, eles viram o milagre. E essa manifestação desse milagre, da partilha, nós vemos aqui que Jesus ele ceiou com os discípulos. E até hoje nós fazemos, até hoje nós repetimos isso no altar do Senhor. O sacerdote ele pega o pão, dá graças, pega o vinho, dá graças, e ele nos dá a Eucaristia. Ali já não é mais o padre que está consagrando aquele pão, mas sim é a pessoa de Cristo. E ali acontece uma transubstanciação. O pão não é mais pão, o sangue não é mais sangue, o vinho não é mais vinho, o pão não é mais
faz pão, se transforma em corpo e sangue de Jesus Cristo. E eu falo para vocês, irmão, que somente na nossa igreja nós temos isso. Somente na nossa igreja católica acontece isso. Então nós temos que realmente dar graças de Deus vivo na Eucaristia para nós, amém? Se você crê, se você acredita na Eucaristia, na presença viva de Jesus, aplauda o Senhor. E para que a gente possa fazer uma junção da família e da Eucaristia, nós vamos pegar vou falar para vocês de três presenças mesmo assim, de Jesus em nossa vida. A primeira é a presença de Deus conosco. Jesus, ele se faz presente em nossa vida. Da mesma maneira que Jesus fez a Santa Ceia com os discípulos, numa mesa ali com os discípulos, ele conversou com os discípulos, ali ele amou os discípulos, ali ele deve até ter puxado a orelha dos discípulos, falando: olha, você está errado, vem para cá, é assim que se faz. Ali ele falou para os discípulos que alguém ia traí-lo. Jesus, ele conversou com os discípulos numa mesa, partindo o pão, conversando com eles. E ali se manifestou a presença de Deus. Como também na nossa família acontece essa manifestação. Acontece essa manifestação quando nós estamos na mesa com a nossa família. Quando estamos no almoço, quando estamos numa janta, num café da manhã. Eu tenho a graça devido ao meu trabalho, eu trabalho na área de vendas, de junto com a minha esposa, todos os dias, tomar um café de manhã com ela, de almoçar com ela. A minha filha, ela almoça com a gente, meu filho já trabalha, já não tem, no meio da semana não tem como ele estar junto com a gente, mas no domingo, a gente se reúne na mesa, partilha, e é isso que está faltando nas famílias. Temos que começar a conversar com nossos filhos, conhecê-los mais, perguntar se estão namorando, como está o trabalho, como está a sua vida. É a partilha, e ali Deus se faz presente nessa partilha. Mas hoje está acontecendo tantas coisas, muita agitação, uma correria, internet, WhatsApp, e muitas vezes os filhos ficam só no telefone, no smartphone, e acabam não tendo essa comunicação com os pais, se distanciam, e aí a gente não consegue realmente ver a presença de Deus na família. Pega o prato e vai almoçar em frente à televisão, no quarto, não conversa mais com os pais, vai se distanciando, vai criando uma barreira muito grande entre a família. E eu falo família, pai, mãe, filho, mas também tem sogra, tio, tem toda essa família, cunhado, e a gente precisa se aproximar, a gente precisa conhecer. Muitas vezes você é amigo de pessoas que estão dentro da igreja, mas você tem lá um tio e uma tia que muito tempo você não visita. Então nós temos que ter essa unidade. Deus conosco, Deus com a família. Assim como Jesus ceou com os discípulos, partilhando, conversando, nós também como família temos que fazer essa partilha. E nós vamos sentir sim a presença de Deus no nascimento do filho, no aniversário. Como é gostoso você estar junto com a família. E hoje também muitas famílias vão se distanciando, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho trabalha, e não consegue mais parar para conversar. Eu estava no consultório com a minha filha de odontológico, e eu cutuquei ela e falei: olha, dá uma olhada. Tinha umas 6, 7 pessoas no WhatsApp. Ninguém olhava para a cara do outro. Hoje em dia você não conversa mais com as pessoas. Você senta num banco de praça, a pessoa está com o celular, você vai para um lugar, ela está no celular. Elas não mais se interagem. E para que a gente possa
sentir realmente a presença de Deus, a gente tem que se aproximar do irmão, aproximar da família. Não podemos deixar que crie uma distância, né, dentro de nossa casa, a começar pela nossa casa. O segundo momento é o sacrifício. Deus por nós. Deus por nós. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus, ele derramou todo o seu sangue na cruz. Jesus foi flagelado, cuspido, maltratado. Foi por mim e por você. E muitas vezes não vemos, não enxergamos isso. E quando a gente passa por alguma tribulação, quando a gente passa por algum problema dentro da nossa casa, a gente já chuta o balde. Eu não quero mais saber. Mas esposo, né? Muitas vezes o esposo acontece de estar no vício das drogas ou no vício da bebida, e já foi comprovado que isso é uma doença. E aí a esposa, ela não quer mais saber. Não vai dar trabalho. Eu não quero carregar essa cruz, não. Eu não quero saber mais dele, e acaba se separando. Às vezes, uma doença, a pessoa não quer mais saber do esposo. Às vezes, uma decepção com os filhos, e o pai já não conversa mais com o filho, a mãe não conversa mais com a filha. Mas se Jesus, ele passou todas as suas dores, se Jesus passou todo esse sacrifício por nós, por que nós não podemos fazer um sacrifício pela nossa família? O sacrifício de amar mais, o sacrifício de entender mais aqueles que estão dentro da nossa casa. Jesus, ele morreu na cruz, ele se sacrificou por nós, e nós temos que nos sacrificar sim pelo nosso casamento. É fácil? Claro que não é fácil. Eu estou 20 anos casado e já passei por muitas tribulações em minha vida, mas não desisti. Se Jesus venceu, eu também venci. Jesus mesmo disse: nesse mundo há vez de passar por tribulação, mas coragem, eu venci. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você trouxe hoje para este grupo de oração, eu não sei, eu não conheço a vida de vocês. Mas Jesus, ele sabe, ele conhece cada um de nós, ele conhece a sua vida, ele sabe das suas necessidades, e ele vê a esse ponto. Ele quer que você realmente faça esse sacrifício por ele. E muitas vezes a gente acaba tendo preguiça para orar, acaba tendo preguiça de estar na presença de Jesus. Quantas horas nós vamos adorar Jesus? Quanto tempo você adora Jesus? Quanto tempo você fica perto de Jesus? Jesus está ali. Ele quer que você vá visitá-lo. Mas é muito... A gente fica tão na correria do dia a dia, né? Você acaba... não dá tempo. Tem outras coisas para fazer. E começa a deixar as coisas de Deus por último, para que você sinta a presença de Deus em nossa família. É preciso que nós façamos um sacrifício de ir à missa, um sacrifício de fazer um jejum, um sacrifício de fazer uma caridade. Nós temos que nos sacrificar por aquele que sacrificou por nós, por aquele que deu a vida por nós. São João Dom Bosco, ele dizia: queres muitas graças? Vá muitas vezes ao Santíssimo. Queres pouca graça? Vá poucas vezes. O que está faltando para as famílias sentirem a presença do Senhor é estar na presença de Deus, é ir visitá-lo, é começar a se distanciar das coisas do mundo e começar a cada vez mais estar perto das coisas do alto. A terceira coisa que nós precisamos fazer para estar perto do Senhor é ter comunhão. Deus em nós, a presença de Deus em nós.
E Jesus, ele está vivo na Eucaristia. E nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que começar como família, desde pequeno, ensinar os nossos filhos a também estar na presença do Senhor. Ensinar nossos filhos a também, quando ele começar a ter idade, a colocar ele na catequese, fazer com que ele comece a participar das Santas Missas, trazer ele para a igreja. Nós, como família, temos que ter essa comunhão, não só com o irmão, mas também com a igreja. Comunhão com a igreja, começar a participar dos grupos, das pastorais. Como família, comunidade em Cristo, nós temos que fazer isso, para que a gente possa ter uma comunhão com os irmãos, com a igreja, e também uma comunhão com Jesus Eucarístico. Eu não sei quanto tempo faz que você não se confessa, eu não sei quanto tempo faz que você não recebe Jesus, mas eu quero dizer para você que eu também fiquei muito tempo afastado. Eu também fiquei muito tempo afastado da Eucaristia. Fiquei muito tempo afastado de Jesus, de me aproximar de Jesus. E na minha juventude, até os meus 18 anos, eu ia assim na missa. Eu frequentava a missa, eu comungava, mas chegou um momento em que eu me distanciei e comecei a viver as coisas do mundo. Comecei a sair do mundo e fui me afastando, não ia mais na igreja, não ia mais comungar. E quando você vai se afastando, a pior coisa que é que você não consegue voltar, é muito difícil você voltar. Esse dia eu falava com a minha esposa, há muito tempo, na minha juventude, quando eu me separei de Jesus, me distanciei, nunca encontrei alguém que falasse de Jesus para mim. Nunca encontrei alguém que me chamasse de volta. Olha, volta para a igreja, vamos para um grupo de oração, vamos ler a palavra, vamos orar junto. Eu nunca encontrei. E aí você vai se distanciando cada vez mais. Aí eu conheci a minha esposa, nós namoramos, nós tivemos um filho, mas nós não casamos. Fomos morar juntos. E ficamos morando pouco tempo, um ano e pouco mais ou menos. E minha esposa, ela teve um encontro com Jesus. Ela se encontrou com Jesus e aí ela começou a mudar de vida, a querer participar mais da igreja, a querer ir às missas, mas eu ainda não tinha esse encontro. Então a primeira coisa que ela falou para mim, falou: Walter, eu quero me casar. Nós temos que casar na igreja. Eu não posso, eu conheci a palavra, eu não posso viver Cristo sem estar casado. Eu preciso casar. E aí nós fizemos um curso de santificação. Fizemos um curso de santificação e nos preparamos para o casamento. Eu falei: mas como nós vamos casar? Nós não temos dinheiro, não temos como fazer festa. Ela falou: eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso. Eu quero apenas me casar. Eu quero receber Jesus. Faz muito tempo que eu estou longe de Jesus, mas eu não sentia essa vontade. Mas mesmo assim, nós nos casamos. Eu fiz a vontade dela. Fomos lá, compramos aliança e fizemos um casamento comunitário. No altar tínhamos 7 casais. E aí nós casamos. Meu filho acho que não tinha 1 ano ainda, meu filho. E nós casamos. Naquele momento eu recebi novamente Jesus Eucarístico. E assim foi uma sensação muito, muito boa. Há muito tempo que eu não recebia Jesus. E naquele momento eu fiquei muito emocionado. Mas foi só aquele momento. Foi só aquele momento, porque depois eu voltei novamente à minha correria, trabalho, casa. Eu não era muito de sair, mas ficava em casa assistindo televisão. E não procurava as coisas da igreja. A minha esposa não, minha esposa ela já começava a ir em grupo de oração, ela já começava a ter uma vida, a sua vida já ia sendo transformada, mas a minha não. Então quando eu falo para vocês que no sacrifício
Deus ele também aparece para nós, para mim também foi um sacrifício, para mim foi na dor. Jesus ele apareceu para mim com muita dor. Quando nós passamos por uma tribulação muito grande com o nosso filho, Jesus ele apareceu para mim. E aí foi aí que eu pude ter um encontro realmente pessoal com Jesus. Foi aí que realmente eu me entreguei a Jesus. Foi aí que eu me aproximei dele. Foi na dor. Foi no sacrifício. Então, eu falo para você que, para que a gente possa ter essa comunhão, para que a gente realmente tenha Deus em nós, nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. E quantos casais, quantas famílias que estão morando junto, que não tem nenhum impedimento para se casar, não vão atrás de Jesus, não procuram o Deus, não procuram aquele que pode libertar, aquele que pode curar, aquele que pode entrar em sua casa e ajudar a resolver todos os problemas. Ah, mas os problemas vão sumir? Não vão sumir. Mas Jesus vai estar vindo à sua casa através da comunhão, através da Eucaristia. Mas muitos de nós estamos como aquele povo lá, aquele povo que estava lá na multiplicação dos pães. Aquele povo que estava lá enchendo a barriga, não viu o milagre. E muitas famílias não estão vendo esse milagre. Muitas famílias já estão distantes. Muitas famílias estão distantes de Jesus, que não conseguem mais ver esse milagre. Não conseguem ver e só, infelizmente, irmãos, às vezes, só vão conseguir ver esse milagre através da dor, assim como eu vi. Assim como eu vi. Talvez você esteja pensando, né? Poxa, eu preciso voltar para a Eucaristia, eu preciso voltar na presença de Deus. E eu falo para você que Deus te trouxe hoje aqui, para que Ele possa realmente tocar o seu coração. A presença de Deus conosco, ela vai nos fazer uma união com Cristo. A presença de Deus em nós, ela vai fazer com que a gente saia da vida de pecado. E a presença de Deus em comunhão dentro de nós vai fazer com que a gente tenha uma união com Cristo e a igreja. Então, se você realmente quer essa união, se você realmente quer que a sua família seja uma família na presença de Cristo, uma família eucarística, porque nós vemos que a presença de Deus se faz presente na Eucaristia, mas também em nossa família. Se você realmente entende isso, irmão, que você possa realmente nesta noite abrir o seu coração, que você possa realmente nesta noite abrir seu coração para receber Jesus. Talvez você, como casal, não possa comungar do corpo de Cristo, mas você possa comungar da palavra. Você pode comungar da palavra de Cristo. Eu quero que, assim, depois que eu me casei, depois que eu passei por muitas tribulações, eu encontrei sim Jesus. Encontrei Jesus numa tribulação e eu falei, Senhor, isso não pode estar acontecendo com a minha família. Vem meu auxílio, me ajuda. Talvez as coisas não saíram do jeito que eu queria, mas Jesus esteve presente. Ele esteve presente no meu coração quando, depois que passou toda a tribulação, veio o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, eu ficava pensando, eu não posso carregar esse sentimento no meu coração, não posso ficar me sentindo dessa maneira. E Jesus Eucarístico, Ele falou no meu coração. Ele falou, olha, eu estou com você, eu estou com a sua família. E tudo que aconteceu, tudo que você passou, não foi em vão. Tudo que você passou na sua vida, com seu filho, com a sua esposa, não foi em vão. E eu estou contigo. E eu não mais o abandonarei. Irmão, Jesus não vai mais te abandonar. Tenha certeza disso. Jesus não vai abandonar você, não vai abandonar a sua família. Jesus não vai te deixar. Eu convido você a ficar de pé. Coloque
Coloca a mão no seu coração. Diante de tudo isso que foi falado, diante dessa história da Eucaristia, diante da família, eu conheço muito bem a minha família. Eu não conheço a sua família, mas eu sei que Deus se faz presente na minha família e na sua família também. E se Ele faz presente na sua família, hoje Ele quer te restaurar. Hoje Ele quer fazer de você uma pessoa nova, para que você seja canal de bênção, canal de cura, canal de libertação também na sua família. Deus hoje quer que você, meu irmão, que você realmente se entregue a Ele, que você se doe a Ele, que você realmente seja uma pessoa assim, não como aquelas pessoas que estavam comendo os pães e os peixes, mas sim como aquela pessoa que se aproximou de Jesus, como os discípulos e como aquele menino. E a melhor maneira da gente se aproximar de Jesus é se entregando, é realmente tendo um coração voltado para Ele, um coração adorador, um coração cheio de amor, um coração cheio de alegria também. Então que você possa, soltando a sua voz, vai falando com o Senhor, vai se entregando ao Senhor, vai falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu quero me aproximar de Ti, Senhor, eu quero cada vez mais estar em adoração. Vai se entregando ao Senhor, vai falando com Ele, vai falando com o Senhor: Senhor, eis aqui a minha família, Senhor, que eu apresento. Senhor, eu não tenho muita coisa, Senhor, como aquele menino também não tinha, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas ele se apresentou, Senhor, a Ti. Que você possa também se apresentar ao Senhor da sua maneira, com as suas dores, com as suas dificuldades. Vai se entregando ao Senhor, entregue a sua preocupação, entregue as suas dores, entregue as suas falhas. Muitas vezes é difícil perdoar, muitas vezes é difícil amar, mas se Deus está em nossa família, mas se Deus está conosco, tudo vai ser superado. Que você possa realmente ir se entregando, vai orando, irmão, vai soltando a sua voz, vai falando com Jesus: Jesus, eis a minha família, Jesus. Ele é cheio de defeitos, sim, cheio de defeitos, mas eu estou aqui para entregar em suas mãos. O Senhor está vivo na Eucaristia, Ele vive na minha família, Senhor. O Senhor está vivo, presente em minha família. Eu não quero me afastar de Ti, Senhor, eu quero ficar cada vez mais perto de Ti. Cada vez mais eu quero ter uma comunhão contigo, Senhor. Cada vez mais eu quero sair da vida do pecado, porque eu sei que saindo da vida do pecado, o Senhor vai estar mais próximo de mim, Senhor. Por isso vai pedindo, vai falando com o Senhor. Feche os seus olhos, vai se entregando ao Espírito Santo de Deus que passeia no meio de nós. O Senhor colocava, quando nós orávamos, quando nós chegamos aqui, o Senhor colocava no meu coração que muitos de nós aqui, ao receber Jesus na Eucaristia, não tem se colocado em adoração, não tem se colocado em ação de graças, não tem adorado Jesus ao receber Jesus, mas tem se dispersado mal no nome do Pai e tem se dispersado na presença de Jesus. Muitas vezes nós recebemos Jesus na Eucaristia e voltamos para o nosso lugar, já começamos a conversar com o nosso irmão do lado.
olhar para nós, amém? Só vocês. Te amo. Te amo. Com o meu respirar. Declara o Senhor amado, meu amigo. Vivo para te adorar. Os anjos estão santos, declarem que te amo. Você
Deus.